Queria que você pensasse por um instante qual é a maior alegria para você nessa época de Natal. Fala aí com a pessoa aí do seu lado. Qual é a maior alegria, ou uma das maiores alegrias para você nessa época de Natal? Fala com alguém aí. Maior alegria do Natal. Pois bem, quem quer falar aqui para mim de voz alta, talvez uma coisa, sua maior alegria? Uva passa. Eu pensei que disse paz. Eu também gosto de paz, mas uva passa. Você está virando? Comunhão com irmãos, com família, com certeza. Mais alguém? O que você mais gosta dessa estação? Eu estava sem internet. Hã? Eu estava sem internet. O calendário de advento. Muito bem. A neve? Moisés queria ter neve, mas não tem. Meus queridos, há muitas razões por quais nós devemos comemorar e nos alegrarmos com essa estação. Mas esse cântico que acabamos de cantar, baseado no Cântico de Maria, em Lucas capítulo 1, nos dá a maior razão. Né? Ela diz: a minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Nós nos alegramos porque um dia Jesus veio ao mundo, o Filho de Deus encarnado, ele se humilhou, se tornou um bebezinho numa manjedoura, a fim de trazer para a humanidade a salvação. Nós nos alegramos por meio de diversas coisas, festas, dar presentes, estarmos com pessoas queridas, mas tudo isso deve pelo menos estar centrado na grande alegria que é Jesus Cristo, o nosso Salvador. Nas últimas 2 semanas nós temos abordado os primeiros 9 versículos de João capítulo 1. Temos examinado diversos temas. Primeira semana nós falamos sobre a glória da divindade de Cristo, né? Que o Logos, a palavra, o Verbo, que é a revelação de Deus, ele veio ao mundo, mas ele, pelo que nós estudamos, ele tem caráter eterno. Jesus Cristo, o Logos, é divino, pois o trecho diz que ele estava com Deus e ele era Deus. Nós vimos naquela primeira semana que o Logos, Jesus Cristo, ele é superior a toda a criação. Por quê? Porque ele é o criador de todas as coisas. Ele estava presente na criação do mundo. Nós vimos que Jesus é a revelação perfeita de Deus. Né? Até então, Deus havia se revelado de diversas formas. Ele havia se revelado através dos profetas, havia se revelado através da lei, ele havia se revelado, às vezes, como no deserto com os israelitas, uma coluna de fumaça ou uma coluna de fogo. Deus se revelou de diversas formas, mas todas essas formas eram simplesmente sombras da revelação perfeita que era Jesus Cristo, que veio ao mundo. Segunda semana, que seria semana passada, nós falamos sobre a luz. Se vocês se lembram, nós vimos que o mundo que está em trevas devido à queda, devido ao pecado, precisa de algo fora de si para trazer a solução, né? E essa luz que nós estudamos na semana passada, ela vem de fora e ela vem por meio da obra de Deus para não apenas trazer revelação, mas para trazer transformação de corações. Ela vem para reverter os efeitos das trevas. E nós vimos que quando essa luz caiu, ela trouxe consigo uma nova criação. Vocês se lembram, Eliade mostrou no início, lá em Gênesis capítulo 1, quando diz que no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma, né? E tudo estava em trevas, mas chegou um momento que Deus disse: haja luz. Por meio da sua palavra declarada, surgiu a luz. Em certo sentido, agora que o mundo ainda em trevas, mas no sentido espiritual, e Deus
soprou a luz através do seu Filho, que veio ao mundo como a luz divina que raiou nas trevas, e como lá em Gênesis capítulo 1, reverte ou vai contra os efeitos das trevas. Mas a maravilha é que a luz é mais poderosa do que as trevas, e as trevas não puderam a conter. Hoje nós vamos falar sobre a glória da humilhação de Cristo. A glória da humilhação de Cristo. Vocês sabem o que é um paradoxo? Quem é que pode dizer eu sei o que é um paradoxo? Alguém sabe? Algumas pessoas, se você já estudou um pouco de literatura, você entende que um paradoxo é um dispositivo literário que normalmente tem duas ideias que parecem se contradizer, duas ideias contrárias, né? Deixa eu dar alguns exemplos. A única coisa constante é a mudança. Parece ser duas coisas contrárias, não é um paradoxo. Ter mais escolhas leva pessoas a ficarem menos satisfeitas com cada uma. O mais que você teme falhar, o mais certo é que você falhará. Os últimos serão primeiros. Já ouviram isso? É um paradoxo que Jesus mesmo falou. Jesus também disse: quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. Paradoxo. Se você quiser ganhar a sua vida, você vai perder a sua vida. Também vimos Jesus dizer: todo que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. O tema hoje, esse título, é um paradoxo. Glória e humilhação para nós parecem ser coisas contrárias. Mas as Escrituras nos apresentam a humilhação de Cristo como um fator que leva à sua glória. Nós vamos ver mais adiante que Paulo até vai nos dizer em Filipenses capítulo 2 que por causa da humilhação de Cristo, ele foi dado o nome que está acima de todo nome. Quer dizer, ele é exaltado acima de tudo e todos. E a sua humilhação faz parte dessa glória. Então, o que parece ser um paradoxo, na verdade, nós vamos ver que é um ponto essencial da doutrina da encarnação de Cristo. De Deus ter se revelado por meio do seu Filho, que se fez carne e habitou entre nós. Quero convidá-los a abrirem suas Bíblias em João capítulo 1. Para pegar todo o contexto hoje, eu vou começar lá no versículo 1 e nós vamos ver até o versículo 14. João capítulo 1, de 1 a 14. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, e o nome dele era João. Ele veio como testemunha para testificar a respeito da luz, para que todos que viessem a crer por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz. A verdadeira luz que vinha ao mundo ilumina toda a humanidade. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram de sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. É curioso quando nós lemos esse relato de João, porque no Evangelho de João, João vai apresentar muitos títulos para Jesus. Né? Além de Cristo, também Filho de Deus, Filho do Homem. Nós temos vários títulos. Mas aqui em João capítulo 1, ele é revelado como o Logos. Né? Então, curioso como isso se trata
de Jesus como Filho de Deus. Mas a verdade é que todas as qualidades, ou os atributos, ou até mesmo os títulos que são atribuídos a Jesus Cristo, se enquadram nessa única palavra. A declaração de quem Deus é. Jesus é mais do que simplesmente uma autobiografia de Deus. Ele é o próprio Deus em carne. Então, baseado nos temas das últimas 2 semanas, que ele estava com Deus, que ele era Deus, que ele é o Criador, que ele é a luz que raiou no mundo, hoje nós vamos partir para um tema central na doutrina de Jesus Cristo, que é a doutrina da encarnação. A doutrina que é chamada de união hipostática, né, que é a natureza dupla de Jesus Cristo. Ele, sendo Deus, também foi homem ao mesmo tempo. 100% Deus, 100% homem, as duas coisas em uma só. Então vamos ver, começando aqui no versículo 14, hoje, versículo 14, a encarnação de Cristo. A encarnação de Cristo. O termo encarnação vem literalmente desse versículo aqui, o verbo se fez carne. O que nós entendemos é que Jesus pré-encarnado não tinha esse corpo humano, né? Pensado por muitos teólogos e comentaristas que muitos dos exemplos de aparição do anjo do Senhor no Antigo Testamento eram revelações pré-encarnadas de Jesus Cristo. Mas na vida de Jesus Cristo ao mundo, ele se tornou homem, ele se vestiu de carne humana e se tornou como um de nós. A encarnação de Cristo, Paulo vai nos falar bastante também em Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 8, se vocês puderem dar uma olhada comigo. Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 8. Na verdade, para dar o contexto, Paulo está escrevendo essa parte da carta aos Filipenses, mostrando Jesus Cristo como o exemplo de como nós devemos tratar uns aos outros, um exemplo de humildade, de como nós devemos pensar no próximo antes de nós mesmos. E aí ele vai elaborar essa declaração prática, mas profundamente teológica a respeito da pessoa de Cristo. Escutem. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos, e reconhecido em figura humana. Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Martinho Lutero, grande reformador, a respeito da encarnação, escreveu o mistério da humanidade de Cristo, que ele mergulhou em nossa carne, está além de toda a compreensão humana. Isso é verdade. Para nós, como seres humanos, é difícil nós conciliarmos essas duas ideias, Deus e homem, em uma coisa só. E por conta dessa dificuldade, ao longo da história da igreja, tem surgido diversos grupos heréticos, diversos grupos de doutrina falsa que negam ou a humanidade de Cristo ou a divindade de Cristo. Os docetistas foram alguns destes. Outros vão dizer que Jesus Cristo é simplesmente uma representação do Pai, que ele não é distinto do Pai. Ao pensarmos sobre a encarnação, diversos concílios na história da igreja se reuniram para debater a respeito desse assunto, para dizer que Jesus Cristo é 100% Deus e ele é 100% humano. Não podemos negar essa realidade. Mas um dos grandes problemas que surgiu na mente de muitos que se tornaram hereges ao longo da história é essa dificuldade de entender a humanidade de Cristo quando o ser humano é pecador. Mas a realidade é que ser humano e ser pecador não são a mesma coisa, certo?
Deus criou o ser humano em perfeição no jardim do Éden. Então, o ser humano não é igual a ser pecador. Agora, nós podemos dizer que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Isso é verdade. Mas quando Jesus se encarnou, se tornou homem, se tornou servo, uma coisa é distinta de Jesus e nós. Jesus nasceu em perfeição. Jesus não nasceu em pecado. Jesus andou seus 33 anos de vida sem nunca cometer um pecado. Ele foi tentado igual a nós, mas ele, sendo Deus, nunca pecou. Outro teólogo, J.B. Phillips, escreve: a fé cristã baseia-se num fato histórico sóbrio e bem atestado, e silenciosamente, mas com um propósito deliberado, o próprio Deus visitou esse pequeno planeta. Ele se vestiu de carne humana. Eu estava lendo essa última semana uma leitura de Advento e a autora da leitura estava falando sobre vestes, né? Nós pensamos muito em termos de como nos apresentamos um ao outro através da maneira como nós nos vestimos, né? Se você está indo para uma entrevista, você provavelmente não vai de bermuda rasgada com chinelo, né? Você vai se apresentar de uma forma digna. Então, as vestimentas, essa autora vai usar como um exemplo sobre Jesus Cristo, que tinha vestimentas de majestade, rei, majestoso, exaltado, acima de tudo e de todos, eterno, em glória. E ele se colocou de lado essas vestimentas de majestade, de glória, e nasceu como um bebezinho. E como é que ele foi colocado na manjedoura? Envolto em quê? Envolto em roupas de rei? De alguém importante? Não. Ele foi envolto em panos, em tecidos que estavam ali em qualquer canto. Não foi uma vinda gloriosa. Foi uma encarnação humilde. E ao Jesus Cristo colocar suas vestimentas de majestade e de glória ao lado, ele veio e se vestiu de humildade. Não foi apenas para ele ser exemplo para mim e para você. Paulo vai usar essa história, essa ilustração, para nos mostrar como nós devemos tratar um ao outro, sim, mas foi muito mais do que simplesmente isso. Jesus veio para servir aqueles que não poderiam alcançar a Deus. Ele veio para nos dar o meio de alcançar a Deus. E ele veio para nos mostrar que o caminho para cima, na verdade, é para baixo. Certo? A maneira de ser exaltado é de ser humilde. A maneira de receber glória é de se humilhar. Foi exatamente o que Jesus fez. Ele se tornou homem, se tornou servo. E diz em Filipenses ali que ele foi obediente até morte. E morte de cruz. Quer dizer o quê? Jesus não simplesmente veio com um bebezinho pobre, nascido numa família simples, mas ele viveu sua vida inteira, seus 33 anos, uma vida sem riqueza. Em algum momento ele vai dizer que ele não tinha nem lugar onde deitar sua cabeça, não tinha casa, era um peregrino, andando de lá para cá, pregando, fazendo discípulos. Mas nós encontramos Jesus Cristo com um foco totalmente diferente do que a maioria das pessoas pensariam ao imaginar um rei vindo como um salvador, né? C.S. Lewis, a respeito da encarnação, ele diz: o Filho de Deus tornou-se homem para permitir que os homens se tornassem filhos de Deus. Pense um pouquinho sobre isso, uma coisa tão simples. Ele se tornou homem para que nós pudéssemos nos tornar filhos de Deus. E eu não vou precipitar, porque o pastor Rony vai pregar sobre esse trecho na próxima semana, versículo 12 em diante. Mas a vinda, a encarnação de Cristo tinha um foco em mente, que era a libertação, era o cumprimento de todas aquelas promessas ao longo do Antigo Testamento que apontaram para o fato de que viria um libertador, viria um salvador, viria alguém que libertaria o povo de seus pecados.
Então nós encontramos a encarnação de Cristo como um fato histórico. Meus queridos, eu acho que a nossa tenda chegou, viu? Justamente na hora do nosso culto era para chegar. Não, tá bom. Eu acho que mas era só uma mudança. Eu estava imaginando alguma coisa, mas tudo bem. Vai chegar, se Deus quiser. Então a encarnação de Cristo, meus queridos, é a base para nós entendermos a doutrina da salvação. Certo? Nós precisávamos de um Salvador que veio de outro lugar, que não era um pecador como um de nós, mas ao mesmo tempo um que poderia se identificar conosco. Certo? A Hebreus vai nos falar que nós não temos um sacerdote que não se possa se compadecer de nós. Por quê? Porque ele foi tentado e sofreu, assim como nós somos tentados e sofremos. Nós temos um sumo sacerdote que ele se compadece de nós, ele entende a nossa realidade, ele entende a nossa necessidade. E é por isso que Deus, cheio de graça, misericórdia e compaixão, olhou para a situação da humanidade e ele enviou seu Filho em carne humana, vestido de humildade, não de glória, mas tudo isso a fim de trazer salvação. Ligado com essa ideia de encarnação está a vinda de Cristo. A vinda de Cristo. Versículo 14, aqui de João capítulo 1, diz: o verbo se fez carne e fez o quê? Fala aí de volta bem alto. O verbo se fez carne e fez o quê? Habitou. Muito bem. O verbo se fez carne e habitou. Essa palavra, habitar, uma palavra esquenosen, que em grego significa estabelecer moradia, ou poderíamos dizer tabernacular. Certo? E isso nos ajuda a entender um pouquinho do que aconteceu lá no Antigo Testamento, quando Deus mandou Moisés e os israelitas construírem um tabernáculo para que Deus pudesse habitar em meio ao povo, tabernacular em meio ao povo. Só que o tabernáculo era temporário, o templo era temporário, tudo isso era sombra apontando para uma realidade maior, que é Jesus Cristo, que se encarna e habita. Ele faz sua moradia entre a humanidade. E isso até vai apontar mais lá para frente, no final de Apocalipse, onde diz que Deus vai fazer um novo céu e nova terra, o céu vai descer e Deus mesmo fará sua moradia entre o seu povo. Não haverá mais sol, não haverá mais lua, porque a própria glória de Deus é o que vai raiar ali em nosso meio. Então, a vinda de Jesus Cristo de habitar em meio à humanidade também é sombra ainda de algo maior que está por vir, que é Deus habitando em meio ao povo. A vinda de Cristo, ele tabernaculou, ele habitou em nosso meio. John Piper, não sei se vocês já leram as leituras de Advento de John Piper, eu acho que alguns anos atrás talvez a gente compartilhou no grupo da igreja, mas num determinado dia ele escreve a respeito dessa palavra habitar ou tabernacular. Ele escreve assim: acho que a ideia de armar uma tenda entre nós implica que Deus deseja se relacionar conosco. Ele deseja estar perto, ele deseja interação. Se você entrar em uma comunidade e construir um enorme palácio com um muro alto ao seu redor, isso diz uma coisa sobre o seu desejo de estar com o povo. Mas se você armar a sua barraca no quintal de uma pessoa, provavelmente você vai se relacionar com ele, você vai entrar em sua casa, usar o seu banheiro, comer a sua comida na mesma mesa. E é por isso que Deus se fez carne e habitou entre nós. Ele veio armar a sua barraca, em modo de dizer, em nosso quintal, para que nós pudéssemos nos relacionar com ele. Deus conosco, Deus presente. Então, a vinda de Cristo é justamente essa ideia, que ele veio para estar conosco, presente no meio do povo. E nos versículos 9 e 11, nos fala um pouco sobre a quem ele veio. Vejam comigo o versículo 9. Voltando aqui,
folhas. Versículo 9, que Eliade pregou na semana passada, mas diz: a verdadeira luz que vinda, onde? Ao mundo. A luz veio ao mundo e ela ilumina toda a humanidade. Então, primeiro nós encontramos essa ideia de Jesus se fazendo carne e vindo ao mundo. No versículo 14, também nós lemos: o Verbo se fez carne e habitou onde? Entre nós. A ideia é de que Jesus Cristo veio para estar presente entre a humanidade. Ele se tornou exemplo, mas ele também se tornou como um de nós. Ele viveu uma vida dolorosa, ele sofreu as coisas que nós sofremos, ele estava presente em meio ao povo para que todos pudessem olhar para ele e enxergar a sua humanidade de uma forma nítida. Ele veio ao mundo, ele é a verdadeira luz que veio ao mundo, ele habitou entre nós. Mas no versículo 11, nós encontramos que, de uma forma bem específica, ele veio aos judeus. O versículo 11 diz: veio para o que era seu. O que era o seu? Era o povo escolhido de Deus, né? Os descendentes de Abraão, os judeus, os israelitas. Ele veio para o que era seu. Mas o grande problema que acontece é que os seus não receberam. Ele veio, montou a sua barraca em meio ao seu próprio povo, mas o seu próprio povo não o reconheceu. Não olhou para ele e entendeu que ele era o cumprimento de todas as profecias. Não olhou para ele e entendeu quem ele de fato era. Que ele era o libertador prometido. Ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Meu querido, eu não sei em que ponto você está na sua jornada de fé, sua vida espiritual. Talvez você está aqui e você diz: pastor, eu creio que Jesus Cristo é Filho de Deus, eu creio que Ele é meu Salvador, eu creio que Ele morreu por mim. E com isso eu digo amém. Você está seguro na sua salvação. A Bíblia diz que quem confessa com sua boca e crê em seu coração que Jesus Cristo morreu e ressuscitou, você será salvo. É uma certeza que nós temos. Mas há pessoas que talvez estejam aqui e dizem: pastor, eu creio que Jesus existiu. Realmente não entendo o porquê, não entendo a minha necessidade. Eu preciso entender isso um pouco mais. Meus queridos, ao entender quem Jesus é, por que Ele veio e o quanto você precisa dele, isso é chave para você entender que abraçar o Evangelho e se render a Jesus Cristo em fé é a única solução que você tem, a única saída para o pecado e para um destino eterno separado de Deus. A única solução. Não há nenhuma outra solução. O ser humano está correndo atrás de tudo, tentando preencher esse vazio que há dentro de si. Mas nós sabemos que Jesus Cristo, Ele é o único. Muitos vão rejeitá-lo, assim como os próprios judeus que o rejeitaram, que o crucificaram. Mas Jesus ainda hoje está chamando. E ainda hoje está me desafiando. Confia em mim, coloque sua fé em mim, creia em mim, eu sou o único que pode te salvar. Há um hino de Natal, um hino de advento, escrito por Charles Wesley, o irmão de John Wesley, e o título é Vem Jesus tão desejado. Eu vou ler um pouquinho para vocês. Vem Jesus tão desejado, vem teu povo libertar, pois vencendo o seu pecado, hás de tua paz lhe dar. És para todos a esperança, és consolo em aflição, pois em ti teu povo alcança alegria em teu perdão. Tu nasceste bem pequeno, mas és rei libertador. Reina em nós, ó Nazareno, todo dia com amor. Para termos acolhida na celeste habitação, vem, domina a nossa vida, vive em nosso coração. O advento é justamente esse anseio, a vinda de Cristo, né? Assim como ele veio um dia, ele voltará. Mas nós que conhecemos essa primeira vinda, que abraçamos e que cremos nessa
salvação que ele nos oferece, nós temos salvação, nós temos esperança, nós temos consolo, como diz esse cântico, em meio à aflição. Mas a pessoa que ainda não o recebeu, que ainda não creu nele, vive a vida perambulando como uma pessoa perdida, sem sentido, sem norte. Certo? Jesus veio e habitou entre nós, se fez como nós, viveu entre nós, colocou a sua tabernáculo, a sua tenda no nosso meio, a fim de que nós pudéssemos conhecer a Deus e nos relacionarmos com Ele. Em 1 João capítulo 4, versículo 9, João escreve: nisto se manifestou o amor de Deus em nós, haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. João vai dizer que isso é o amor verdadeiro. O fato que Deus enviou o seu Filho ao mundo para vivermos por meio dele. Jesus veio. Ele veio ao mundo, ele veio de uma forma bem específica aos judeus, mas os judeus não receberam, os judeus o rejeitaram. Semana que vem o pastor Rony vai nos apresentar o contraste, né, entre aqueles que não receberam e aqueles que receberam. Mas isso nos leva ao terceiro ponto hoje, que é a humilhação de Cristo. De uma forma bem específica, essa ideia de Jesus ter se feito carne, ter vindo e habitado entre nós, meus queridos, isso foi grande humilhação para o Rei dos Reis. Eu acho que a palavra é condescender, né? Desceu do alto até onde nós estávamos. Na filosofia existe uma palavra que é ontologia, que é a ideia do ser, do existir, né? A ontologia de Deus é totalmente outra da nossa. Certo? Deus existe totalmente separado, totalmente distinto. Ele é soberano. A ontologia de Deus é tal que nós não entendemos, a nossa mente é limitada demais para podermos realmente entender quem Ele é e como Ele age. Mas Deus, por meio do seu Filho, desceu no nível ontológico. Não deixou de ser Deus. Não deixou nenhum atributo de lado, mas Ele se tornou como um de nós, a fim de que nós pudéssemos o ver, o enxergar e observar a sua humildade, o seu sofrimento, o seu amor, mais do que qualquer outra coisa, a sua salvação, o perdão. Deixa eu ler para vocês algumas coisas que isso significa para nós. Tem uma listinha aí de pontos. Primeiro, é importante nós entendermos que Cristo não abriu mão de nenhum atributo divino em sua encarnação, certo? E é aqui que muitas heresias surgiram ao longo da história da igreja. Alguns dizendo que Jesus deixou de lado a sua divindade, né? Se fosse fato de deixar de ser Deus, isso é impossível, né? Jesus nunca deixou de ser Deus ao descer para o nível humano. Nunca abriu mão de nenhum atributo divino. A glória pré-encarnada de Cristo ficou velada na encarnação. Quando ele se humilhou, ele, como eu falei no início, a ideia de ele removeu as suas vestimentas de glória, de majestade, e isso ele colocou de lado, ficou velado. As pessoas, João vai dizer que vimos a sua glória, como a glória do unigênito de Deus, né? Mas a maneira como sua glória foi vista é diferente de como a sua glória é na eternidade. Certo? Porque nem o ser humano poderia olhar para Deus em toda a sua glória e continuar vivo. Nós encontramos até a história lá no Antigo Testamento, quando Moisés sobe o Monte Sinai, ele vai pedir para ver a glória de Deus, mas Deus vai esconder ele na fenda de uma rocha. Porque quando a glória de Deus passa, a glória é tanta que se Moisés tivesse olhado diretamente para a glória de Deus, o que teria acontecido? Ele teria morrido. E até escondido ali na fenda da rocha, diz que quando ele desceu depois dos 40 dias, o seu rosto estava iluminando com a glória que ele havia visto. De tal forma que ele teve que usar um véu para cobrir o seu rosto diante do povo. Então imagine isso, meus queridos. Jesus, ao se tornar homem, a sua glória ficou velada. O ser humano não
viu a sua glória em toda a sua inteireza. A glória de Deus ficou revelada. Terceiro ponto. Cristo voluntariamente abriu mão do uso de alguns de seus atributos divinos. Ele abriu mão do uso. Quer dizer, ele não deixou de lado os seus atributos, mas ele deixou de usar os seus atributos. Em muitos momentos, nós encontramos até com seus milagres e com as coisas que ele fazia, que ele estava agindo no poder do Espírito de acordo com a vontade do Pai. Ele vai até dizer, tudo que eu vejo o Pai fazer, isso eu faço. Ele foi levado ao deserto pelo Espírito. Nós encontramos muitas vezes essa dependência de Jesus com o Espírito Santo e com o Pai para fazer os seus milagres e as suas obras. Ele deixou de ser Deus? Não, muito pelo contrário. Mas ele colocou de lado o uso. Ele abriu mão do uso dessas coisas. Então, pense um pouco. Deus, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, soberano, exaltado, ele se torna um bebezinho. E precisa ser alimentado. Precisa ter sua fralda trocada. Imagine a humilhação do rei dos reis fazer isso. Não só uma família qualquer, mas uma família humilde, uma família simples, e não tinha muito o que oferecer. Viveu na casa de um carpinteiro, viveu uma vida dolorosa, sofreu perseguição, ele foi traído por um dos seus amigos mais íntimos, ele foi crucificado, foi morto de uma forma dolorosa que pertence aos piores dos mortos. Cristo abriu mão voluntariamente de alguns de seus atributos, mas isso não fez com que ele deixasse de ser Deus. Próximo, Cristo renunciou às vantagens e privilégios que teve. Essa ideia de se encarnar e se humilhar, ele colocou de lado, renunciou às vantagens e os privilégios que ele tinha como Deus. E por último, Cristo se humilhou e se tornou homem, passando a experimentar dor, fome, fraqueza, tentação e tristeza. Ele sentiu na pele aquilo que nós sentimos. Tem pessoas que vão dizer, mas por ele ser Deus, a tentação não era a mesma, porque ele nunca ia pecar mesmo. Isso é verdade. Eu creio que ele não ia pecar mesmo, isso é impossível. Mas não quer dizer que ele não sentiu. Ele sentiu o peso, a dor de tudo que nós sentimos. Mas ele fez tudo isso em pecado. O teólogo J.I. Packer, ele escreve, Deus se tornou homem. O Filho Divino tornou-se judeu. O Todo-Poderoso apareceu na Terra como um bebê humano indefeso, incapaz de fazer mais do que ficar deitado, olhando, acontecendo-se e fazendo barulho, precisando ser alimentado, trocado e ensinado a falar como qualquer outra criança. E não houve ilusão ou engano nisso. A infância do Filho de Deus era uma realidade. Quanto mais você pensa sobre isso, mais impressionante fica esse milagre. Nada na ficção é tão fantástico como a verdade da encarnação de Cristo. Deixa eu terminar com a glória de Cristo. Porque ele se encarnou, habitou entre nós, se humilhou, mas isso resulta numa glória maior do que nós podemos imaginar. Vou voltar para Filipenses capítulo 2 e ver os versículos 9 a 11. Nós lemos que Jesus se humilhou, se tornou homem, se tornou servo, foi obediente à morte e morte de cruz, mas Filipenses 2, versículos 9 a 11, é o resultado dessa humilhação de Cristo. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Meus queridos, porque Jesus foi obediente, carregando sobre si o peso dos nossos pecados, morrendo em nosso lugar,
e ressuscitando no terceiro dia, porque Jesus fez isso. O trecho aqui diz que Deus lhe deu o nome que está acima de todo nome. Meus queridos, não há nome maior, não há nome mais exaltado, não há nome mais querido, mais precioso do que o nome de Jesus. Aquele que salva, aquele que liberta, aquele que perdoa. O seu nome é exaltado acima de tudo e de todos. Diz o trecho ainda mais. Ele não simplesmente foi dado esse nome acima de todo nome, mas que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Meus queridos, você tem o privilégio de fazer isso hoje, de se render, de dobrar o seu joelho em adoração a Jesus Cristo, o único digno. Você tem esse privilégio agora. Mas mesmo que você rejeite a Cristo, um dia o seu joelho vai dobrar. Um dia a sua língua vai confessar. Um dia você vai reconhecer quem Ele é. Mas naquele dia pode ser tarde demais para a sua salvação. Naquele dia vai ser tarde demais para a sua vida eterna. Por isso que o desafio é que hoje você se renda a Cristo. Que você não deixe para amanhã, porque a gente não sabe o que vai acontecer ao sairmos daqui. Renda-se hoje a Jesus Cristo. Dobre o seu joelho hoje a Jesus Cristo. Confesse Ele como seu Salvador. Porque um dia isso vai acontecer de qualquer jeito. Só que o resultado disso vai ser você partindo para uma eternidade no inferno, uma eternidade separada de Deus. Mas se você decidir se render hoje, confessar Ele hoje como Salvador, meus queridos, a festa no céu quando isso acontece. A libertação, a perdão de pecados e a vida eterna. Eu quero ler aqui alguns parágrafos do pastor John MacArthur, um comentário que ele escreveu sobre Filipenses 2, de 9 a 11. Ele disse: se tivéssemos planejado a encarnação, teríamos feito Cristo nascer num palácio. Sua família teria sido rica e proeminente, e ele teria sido educado nas melhores universidades, com professores de elite, com os melhores tutores. Teríamos orquestrado eventos para que todos o amassem, reverenciassem, honrassem e respeitassem. Ele teria estado em todos os lugares de destaque e conhecido todas as pessoas de destaque. Nós não gostaríamos que ele nascesse num estábulo, numa família pobre, e passasse seu tempo numa carpintaria, numa cidade obscura. Em vez de um grupo desorganizado de seguidores com quem ministrar, nós teríamos nos assegurado de que ele tivesse apenas as melhores pessoas para serem seus discípulos, que tivessem passado por testes rigorosos de qualificação para esse privilégio. Não teríamos permitido que ele fosse humilhado. Assim teríamos aprisionado ou executado qualquer um que cuspisse nele, puxasse sua barba, zombasse dele ou o machucasse. O nosso plano para a vinda do Messias seria muito diferente do plano de Deus. E como resultado, ninguém seria salvo. Não é de admirar que o salmista tenha dito: os teus juízos são como um grande abismo. Os caminhos do Senhor são insondáveis, suas verdades profundas. E por mais profundo que seja o propósito divino de Deus, ele foi cumprido em Cristo, em nosso favor. Deixa eu ler de novo Filipenses 2, 9 a 11. Por isso, por causa da humilhação de Cristo, da sua morte, do seu sacrifício, por isso, também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. É uma poesia que eu li essa semana, é uma poesia de autoria desconhecida. É em inglês, eu tentei fazer uma tradução, então a rima não vai combinar, mas a letra é linda. Então eu vou ler para vocês, tá certo? O Criador do Universo foi feito homem e em prol do homem foi amaldiçoado.
As reivindicações da lei que ele mesmo havia estabelecido, ele pagou. Seus dedos sangrentos fizeram o galho em que cresceram os espinhos que coroaram a sua cabeça. Os pregos que perfuraram suas mãos foram minados em lugares secretos que ele mesmo criou. Ele fez a floresta onde cresceu a árvore na qual seu corpo pendurava. Ele morreu em uma cruz de madeira. No entanto, ele fez isso sobre uma colina que ele mesmo havia fixado. O céu que se escureceu sobre a sua cabeça, por ele mesmo foi determinado. O sol que escondeu-se no seu rosto, por seu decreto, foi posicionado no espaço. A lança que derramou seu sangue precioso foi temperado no fogo de Deus. A sepultura em que sua forma foi colocada foi talhada nas rochas que suas mãos fizeram. O trono em que ele agora se assenta foi seu desde a eternidade passada. Mas uma nova glória agora coroa a sua cabeça. E todo joelho diante dele se dobrará. Imagine isso, o Criador dos céus e da terra, que criou as pessoas que o crucificaram, criou as coisas que foram os artifícios para a sua morte. Ele se submeteu voluntariamente em sua humilhação. É por isso que ele, hoje, é exaltado acima de todos. Ele é dado o nome que está acima de qualquer nome. Para muitos, o nome é tudo, né? A reputação, o nome de uma pessoa. Mas imagine você receber um nome que todos reconhecem, um nome que todos valorizam, que todos respeitam, que todos honram, que todos glorificam. Esse é o nome de Jesus. Pode não ser hoje, mas algum dia. Tem uma citação muito interessante, eu acho que foi escrito por Max Lucado num artigo. Ele disse assim: se nossa maior necessidade tivesse sido informação, Deus teria nos dado um educador. Se nossa maior necessidade tivesse sido tecnologia, Deus teria nos enviado um cientista. Se nossa maior necessidade tivesse sido dinheiro, Deus teria nos enviado um economista. Se nossa maior necessidade tivesse sido o entretenimento, Deus teria nos enviado um animador. Mas nossa maior necessidade era o perdão. E por isso Deus nos enviou um Salvador. Que se fez carne, habitou entre nós. Então, em conclusão, tenho só alguns pontos para contemplar. Primeiro, eu espero que nessa manhã, nessa estação, que neste Natal, você se sinta maravilhado e grato ao contemplar a encarnação de Cristo e tudo o que isso significa para você, para a sua família, para a nossa igreja e, de fato, para o mundo. Sinta-se maravilhado e grato. Segundo, se você já recebeu a graça salvadora de Deus, alegre-se pelo que Jesus Cristo fez por você, ao vir à terra na forma de um bebezinho, a fim de morrer na cruz por você. Neste Natal, celebrem esse fato mais do que qualquer outra coisa, porque Jesus não veio se tornar um bebê e a história para por aí. Ele se tornou um bebê para que ele um dia morresse e nessa morte pagaria o preço do seu pecado. Mas ele ressuscitaria no terceiro dia e ascenderia, voltaria à destra do Pai, onde hoje ele está exaltado, e um dia ele voltará, e isso enche as nossas vidas, os nossos corações de esperança. Então, alegre-se pela salvação que você tem em Cristo. Mas tem um princípio também muito importante aqui, que nós temos visto nas últimas semanas, porque baseado no fato que ele é Senhor, que ele é Deus, que ele trouxe luz para você e eu, que estávamos em trevas, e ao nos rendermos a ele, nós agora devemos viver para a glória dele. Não é verdade? Ele é o nosso Senhor. Ele é o nosso Deus. E porque ele é o nosso Senhor, nós nos humilhamos. Nós, como Jesus vai dizer, aquele que quer se tornar meu discípulo precisa negar-se a si mesmo, tomar sua cruz e me seguir. Nós devemos viver para a glória de Deus em todos os nossos dias, com tudo que nós fazemos, com tudo que nós somos.
esse tema que nós escolhemos no início do ano, Sólida é a glória de Deus, meus queridos, a ideia que temos ao longo desse ano inteiro é que tudo que nós fazemos, seja em palavra, em ação, pensamento, seja o que for, que tudo seja feito para a honra e glória do Senhor. E porque Ele é o Senhor das nossas vidas, nós devemos a Ele tudo. As nossas vidas. E por último, eu não posso terminar hoje sem fazer um convite. Se você ainda não confessou Jesus como Salvador, meus queridos, você pode fazer isso hoje mesmo. Não é difícil, não tem uma fórmula secreta, não tem uma oração exata que se tem que fazer. Você precisa crer que Jesus é filho de Deus, que Ele morreu por você, que Ele pagou o preço do seu pecado. E ao confessar que Ele é a única solução, que Ele é o único Salvador, quando você faz isso com fé, verdadeiramente crendo no seu coração, a Bíblia diz que você será salvo. Não é difícil, não é complicado. Muitas pessoas, muitas igrejas tentam dificultar a mensagem do Evangelho, mas é simples. É salvação que vem pela graça de Deus mediante a nossa fé. Nós confessamos a Cristo, nós abraçamos a Ele com fé. Você pode fazer isso hoje mesmo. O desafio para você hoje é que você se renda a Cristo. Receba Ele como Salvador. Não seja como os judeus, como o versículo 11 nos diz que não o receberam. Seja como aqueles do versículo 12, mas que o receberam, Deus o direito de se tornarem filhos de Deus. Você quer ser filho de Deus? Você quer ter certeza da sua salvação? Confesse a Cristo. Agora, Senhor Jesus, foi exaltado aqui em nosso meio. Tem o nome que está acima de todo nome. E hoje nós nos prostramos, nós nos rendemos a Ti, porque reconhecemos que o Senhor é o Deus eterno, o Senhor é o Criador dos céus e da terra, o Senhor exaltado em majestade e em glória desde a eternidade passada. Encarnou, vindo a ser como um de nós, servo. Mas o Senhor fez isso, a fim de morrer na cruz e pagar o preço dos nossos pecados. E é por isso, ó Deus, que nós cremos nessas palavras de Paulo, que Jesus foi dado o nome que está acima de todo nome. E ao nome de Jesus Cristo, todo joelho se dobra nos céus, na terra e embaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus. Em todo nome nós oramos.